Salve a todos, sejam todos muito bem-vindos à oitava aula Disciplina Financeira do curso Operação Liberdade Financeira. Essa grande jornada rumo à paz, à construção de riqueza e à liberdade financeira. E esta aula é uma aula extremamente importante porque a maioria das perguntas, a maioria dos questionamentos acerca de disciplina está relacionada a como ter disciplina. A maioria das pessoas não conseguem ter disciplina e elas buscam a construção de uma disciplina. Só que eu preciso entender desde já que a disciplina ela é uma consequência. Ou seja, você não consegue ser disciplinado apenas baseado na sua vontade. Você não consegue ter disciplina por si mesmo. Ou seja, eu serei disciplinado porque eu quero ser disciplinado. A disciplina não é um fim em si mesmo. A disciplina é uma consequência. Então, com base nisso, eu já posso depreender que é preciso ter uma base, é preciso ter algo por trás da disciplina para que você consiga construir disciplina, para que você consiga ser disciplinado, para que você encontre o seu propósito para ser disciplinado, para que você encontre a sua motivação para ser disciplinado e daí você construa disciplina. Seja disciplinado. Mas antes de avançarmos na aula de disciplina financeira, é preciso deixar muito claro, desde já, que o objetivo, a disciplina financeira, não é para você viver uma vida pensando apenas em poupar, apenas em guardar, apenas em não gastar, apenas em acumular. A disciplina financeira, ela tem que ter como base e este entendimento que a vida é muito maior do que isso. E que você precisa construir uma vida muito melhor, com muito mais qualidade, com muito mais paz, com muito mais riqueza, com muito mais liberdade financeira, com muito mais opcionalidade. Mas para isso, o dinheiro é extremamente importante. Para isso, a disciplina financeira é extremamente importante, para que você consiga poupar uma parte, um percentual, um dízimo daquilo que você ganha para construir esta vida melhor. E se você já chegou até aqui no curso, você já estabeleceu a sua estratégia financeira, a sua estratégia para conquistar o seu objetivo financeiro, como nós vimos na aula anterior. E agora esta é a aula que você precisa aprender a como executar a sua estratégia como um soldado disciplinado. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Então, como nós já havíamos mencionado, a disciplina ela é uma consequência e não um fim em si mesmo. Então o problema da maioria das pessoas não é a falta de disciplina. O problema está antes da disciplina. Ou seja, falta de visão, falta de propósito, falta de foco, falta de comprometimento, falta de mentalidade financeira certa e falta de controle emocional, do controle das suas emoções. Então a disciplina ela é o resultado destes fatores que eu acabei de mencionar. Falta de visão. Então se você quer construir disciplina de longo prazo, você precisa estabelecer a sua visão daquilo que você quer conquistar. Essa sua visão tem que estar alinhada com o seu propósito, tem que estar alinhada com algo que faça sentido para você. Você precisa encontrar propósito no seu objetivo que você quer conquistar. Você precisa também ter uma mentalidade certa no nosso objetivo, uma mentalidade financeira certa, para que você consiga ser disciplinado. Porque se você estiver com a mentalidade errada, com o mapa errado, como nós vimos, uma mentalidade de uma pessoa pobre, uma mentalidade de uma pessoa de classe média, é totalmente diferente de uma mentalidade de uma pessoa rica. Então, se meu objetivo é ter paz financeira, é construir riqueza financeira, é conquistar a liberdade financeira, para eu ser disciplinado, eu também preciso estar com a mentalidade financeira certa. Para você também construir disciplina, você precisa controlar as suas emoções, ter inteligência emocional para perceber, para gerenciar, para compreender e para controlar as suas emoções. Porque nós vimos que na guerra entre razão e emoção, não raras as vezes, as emoções irão predominar, irão determinar, irão ter muito mais influência nas suas escolhas, nos seus hábitos, nas suas decisões financeiras. E como que você vai ser disciplinado financeiramente se você tem um objetivo estabelecido com base na razão,
estabelecido com base numa necessidade real, com base na funcionalidade de determinado bem, mas as suas escolhas, as suas decisões estão baseadas no ego, baseada nas suas emoções. Então, se eu quero construir disciplina financeira, eu tenho que controlar as minhas emoções. Eu tenho que evidenciar as minhas virtudes, que são controlar os meus instintos, controlar as minhas emoções. E se você quer também construir disciplina financeira, você precisa de comprometimento, um pacto, fazer um pacto inegociável consigo mesmo e com a sua visão, com o seu objetivo financeiro que você estabeleceu. Porque se você apenas desejar, se você apenas querer, se você apenas tomar uma decisão sem haver um comprometimento, você também, à medida que houver qualquer dificuldade ao longo da jornada, no deserto, dentro do campo de batalha, e eu posso assegurar que vai haver dificuldades, você vai desistir da sua visão financeira, você vai abandonar o seu objetivo. Agora, quando você faz um pacto inegociável consigo mesmo, com a sua visão, você vai entender, compreender, você vai aprender que as dificuldades que você vai enfrentar ao longo da jornada, ao longo do deserto, fazem parte da missão, fazem parte da evolução, fazem parte da conquista do seu objetivo financeiro. E da mesma forma, você precisa, para ser disciplinado, você precisa ter foco, precisa estar focado na sua visão, naquilo que você quer conquistar. A sua visão tem que estar fixada na sua mente. E o foco, ele está muito mais relacionado a aquilo que você não deve fazer do que necessariamente aquilo que você quer fazer. Então precisa ficar muito claro, desde já, que ninguém consegue ser disciplinado sem haver uma motivação, sem haver uma visão, sem haver um propósito, sem haver um comprometimento, sem haver controle das emoções, sem haver foco na sua visão, naquilo que você quer conquistar financeiramente. Então, quer construir disciplina financeira? Tenha como base esses fatores que nós mencionamos agora. A sua visão, o seu propósito, uma mentalidade financeira certa, o controle das suas emoções, inteligência emocional, o comprometimento com a sua visão, com o seu objetivo, consigo mesmo e foco na sua visão. Foco nas suas ações que levam você, que aproximam você da conquista do seu objetivo, no curto, no médio, longo e longuíssimo prazo. E assim você irá construir disciplina sólida, inabalável. Então, como nós vimos no slide anterior, a sua visão, ela é um aspecto da sua disciplina financeira. Em outras palavras, a disciplina financeira nasce da sua visão financeira. Sem uma visão financeira clara e alinhada com o seu propósito, você não irá conseguir ser disciplinado financeiramente por muito tempo. Por que você vai abrir mão do prazer imediato? Por que você vai abrir mão de antecipar seus sonhos? Por que você vai querer poupar? Por que você vai querer investir? Por que você vai querer controlar seus gastos, evitar dívidas, evitar financiamentos, se você não tem uma visão clara do que você quer conquistar financeiramente? Então, perceba que ninguém consegue ser disciplinado se não houver motivação. E a primeira e grande motivação está relacionada à sua visão. Mas não é qualquer visão. É uma visão alinhada com o seu propósito, alinhada com os seus valores, alinhada com algo que faça sentido para a sua vida. Da mesma forma, nós vimos que para eu construir disciplina, eu preciso de uma decisão comprometida. Porque o desejo não gera disciplina, o compromisso gera disciplina. Então existe uma diferença entre eu desejar, entre eu querer e entre eu me comprometer. Enquanto existe apenas um querer, qualquer dificuldade vai virar uma desculpa para que eu desista, abandone o meu objetivo. Quando existe um comprometimento, as dificuldades passam a fazer parte da missão. Ou seja, você precisa, para ser disciplinado, fazer um pacto inegociável consigo mesmo, com a sua visão. Você precisa ter apenas um plano A, não pode ter um plano B. Você precisa ter um foco da sua visão fixado na sua mente. Ou melhor, o foco deve ser na sua visão e a sua visão deve estar fixada na sua mente para que você tenha uma disciplina inabalável. E essa disciplina inabalável passa também por
uma decisão comprometida, um comprometimento, um pacto inegociável consigo mesmo e com o seu objetivo, com a sua visão. Nós vimos também que a disciplina financeira, que um dos fatores para você ser disciplinado, para você construir uma disciplina financeira sólida, está relacionado à sua mentalidade. Então você precisa ter uma mentalidade financeira certa, porque ela irá sustentar a sua disciplina. Porque você não consegue efetivamente ser disciplinado financeiramente pensando como alguém que só pensa em prazer imediato, conforto, consumo, status, ostentar, adquirir passivos, antecipar sonhos. Ou seja, essa mentalidade de uma pessoa de classe média, de uma pessoa pobre, não vai te dar base para você construir uma disciplina financeira de uma pessoa rica, de uma pessoa que quer ter paz financeira, de uma pessoa que quer construir riqueza financeira, de uma pessoa que quer conquistar liberdade financeira. Então eu preciso ter uma mentalidade financeira certa para sustentar a minha disciplina financeira ao longo da jornada. Nós também vimos que para eu construir uma disciplina financeira sólida, eu preciso ter um controle emocional das minhas emoções. A disciplina financeira passa pelo controle das suas emoções, passa pelo controle do ego, passa pelo controle do medo, da ganância, da ansiedade, da frustração, da carência, da necessidade de pertencimento e de aprovação, dentre outras emoções. Então, se eu não conseguir controlar as minhas emoções, se eu não tiver inteligência emocional para perceber, compreender e controlar as minhas emoções, dificilmente eu vou conseguir ser disciplinado financeiramente. Porque nós vimos que na guerra entre razão e emoção, as emoções sempre irão vencer. Então entenda que você não conseguirá ser disciplinado financeiramente se não controlar as suas emoções. Primeiro, porque na guerra entre razão e emoção, as emoções sempre vencem. E nós vimos, em segundo lugar, que a maioria das suas escolhas financeiras, das suas decisões financeiras, são emocionais, são decorrentes das suas emoções e não são decorrentes de uma necessidade real ou levando em consideração a funcionalidade daquilo que você está comprando. Então eu preciso ter muita clareza e consciência de que sem inteligência emocional, sem controlar as minhas emoções, é impossível eu ser disciplinado financeiramente. O controle das emoções é tão importante que é preciso ficar muito claro que a disciplina financeira passa pelo controle das suas emoções, pelo controle do ego, porque a maioria das pessoas não compram produtos, compram aprovação, compram status, compram validação, compram ostentação, compram conforto. Mas quando você conhece o seu valor, quando você tem inteligência emocional, quando você controla as suas emoções, quando você não está preocupado com aprovação, com ostentar, com impressionar outras pessoas, você não precisa mais aparentar, você não precisa mais impressionar outras pessoas, você consegue seguir com disciplina financeira para conquistar o seu objetivo financeiro, seja ele qual for. A disciplina financeira também, ela passa, eu costumo dizer que ela é uma arte de dizer não. Então, aqui eu trago a via negativa da disciplina. Porque muitas vezes é difícil saber exatamente o que fazer, mas é fácil identificar aquilo que não se deve fazer. Isso se chama a via negativa da disciplina. Por exemplo, talvez você não saiba qual será o melhor investimento, mas sabe que fazer dívidas é um péssimo negócio. Talvez você não saiba qual é a melhor estratégia para enriquecer, mas sabe que se gastar tudo o que ganha nunca irá enriquecer. Talvez você não saiba que a disciplina e a paciência é a melhor estratégia para ter paz financeira. Mas você sabe que o consumismo, que antecipar os sonhos, que a ostentação roubam a sua paz financeira. Então, a via negativa da disciplina está relacionada a eliminar tudo aquilo que te afasta da conquista do seu objetivo financeiro. É declarar guerra para tudo aquilo que te afasta do teu objetivo financeiro, de ter paz financeira, de construir riqueza financeira, de conquistar a sua liberdade financeira. Então, como eu mencionei, a disciplina financeira é a arte de dizer não.
Isso tem que ficar muito claro. A disciplina financeira é a arte de dizer não para proteger a sua visão financeira, o seu objetivo financeiro, a sua paz financeira, a sua riqueza financeira, a sua liberdade financeira. Então você precisa proteger a sua visão financeira. Você precisa aprender a dizer não para compras impulsivas, para o consumismo, para a ostentação, para a comparação social, para dívidas desnecessárias, para a inflação do estilo de vida, para gastos sem propósito, para decisões meramente emocionais. Cada não protege a sua visão financeira, o seu objetivo financeiro, a sua paz, a sua riqueza e a sua liberdade financeira. Então é dizer não para estas questões que eu mencionei, para um sim de algo muito maior, que é paz financeira, riqueza financeira, liberdade financeira, e também para ajudar a proteger, fortalecer e consolidar a sua disciplina financeira. Eu trago aqui um protocolo para a tomada de decisão financeira. Antes de uma decisão financeira, pergunte-se: eu quero, eu preciso, eu posso, eu devo, isso me aproxima ou me afasta do meu objetivo financeiro? Eu estou decidindo com a razão ou com a emoção? Então esse protocolo, com essas 6 perguntas, eu fazendo e encontrando as respostas, dando as respostas para essas perguntas, vai também proteger, vai também fortalecer a minha disciplina financeira, porque muito das minhas decisões financeiras, quando eu aplico este protocolo, eu irei perceber que pode ser que queira determinado bem, pode ser que eu precise, mas pode ser que eu não possa, ou que eu não deva, ou pode ser que isso esteja me afastando do meu objetivo maior, que é ter paz, que é construir riqueza financeira, que é ter liberdade financeira. Então este protocolo é extremamente importante, use ele para a tomada das suas decisões financeiras. Então, toda decisão financeira deve passar por esse protocolo. A resposta vai gerar consciência financeira, que você vai perceber, como eu mencionei, que muitas vezes você até quer, que até precisa, mas que talvez você não possa, ou que talvez você não deva, ou que talvez te afaste do seu objetivo, da sua visão financeira. A consciência financeira, quanto mais consciência financeira, mais você vai evitar comprar por impulso emocional. E aqui nesse slide eu trago as 7 principais disciplinas financeiras que você vai precisar para conquistar o seu objetivo financeiro, a sua visão financeira. A primeira disciplina financeira é controlar seus gastos e evitar desperdícios financeiros. Poupar um percentual da sua renda para investir com propósito. Eliminar dívidas e financiamentos, comprar preferencialmente à vista. Evitar antecipar sonhos. Tomar decisões que aumentem o seu poder aquisitivo. Simplificar o estilo de vida para depender menos de dinheiro. Evitar as decisões financeiras emocionais e do ego. Ou seja, em todos esses 7 pilares eu preciso ter disciplina financeira. Claro que aqui são pilares de forma genérica, na vida real, no seu dia a dia, eles são devem ser muito mais aprofundados, para que você tenha disciplina financeira nos pequenos gastos, nas pequenas escolhas, nas pequenas decisões, nos pequenos hábitos, até as grandes decisões, as grandes escolhas financeiras. Também nós vimos na parte da estratégia que você precisa ter disciplina financeira de pagar-se por primeiro. Antes de pagar as contas, antes de consumir, antes de gastar o seu dinheiro, você precisa pagar-se por primeiro para que você possa poupar uma parte daquilo que você recebeu, destinando para investimentos, para conquistar o seu objetivo financeiro. É lógico que para que eu consiga pagar-me por primeiro, eu preciso adaptar o meu padrão de vida, o meu estilo de vida dentro da minha capacidade de renda, para que haja sobras, para que eu me pague primeiro, mas também pague os demais credores. E é extremamente importante também, para que você tenha disciplina financeira, encontrar a base da sua disciplina. Se perguntar para a maioria das pessoas, todas vão querer paz financeira, todas vão querer ter liberdade financeira. Então, é esta motivação, a paz financeira, a liberdade financeira, que eu tenho que enxergar diariamente para que eu consiga também ser disciplinado, ter disciplina financeira, para não antecipar sonhos, para não comprometer a minha paz, para não comprometer a minha riqueza, para não comprometer a minha liberdade. Então, eu não sou disciplinado pelo dinheiro,
Eu sou disciplinado pela paz que uma vida financeira equilibrada proporciona. Paz para dormir, paz para decidir, paz para viver, paz para o futuro. Então fica muito claro, não é viver uma vida para poupar. É poupar um percentual daquilo que tu ganha, da sua renda, para que você possa ter paz financeira. Para que você consiga conquistar liberdade financeira. Então é preciso ficar muito claro, disciplina financeira não é privação. Disciplina financeira não é viver a vida para poupar dinheiro. Disciplina financeira não é sofrimento, não é para sofrer. Disciplina financeira não é abrir mão de viver. Isso aqui tem que ficar muito claro. É poupar um percentual da renda com disciplina financeira para viver melhor. É adotar um estilo de vida mais simples, menos dependente de dinheiro para que possa haver sobras e, por meio dessas sobras, eu fazer investimentos, eu construir riqueza, construir patrimônio para que realmente eu tenha paz financeira, eu conquiste liberdade financeira. Porque sem dinheiro eu não vou conseguir ter paz financeira. Sem construir patrimônio, riqueza financeira, eu não consigo ter liberdade financeira, opcionalidade. Então eu preciso entender que a disciplina financeira é para eu ter algo muito maior. Paz financeira, liberdade financeira. E a liberdade financeira me viabiliza liberdade geográfica, me viabiliza liberdade de tempo, me viabiliza opcionalidade, ou seja, eu ter opções entre fazer e não fazer determinadas coisas, entre priorizar aquilo que realmente é importante, entre eu não ser aprisionado, eu não ser limitado pela falta de dinheiro, entre eu não ter a minha paz roubada constantemente pelas preocupações financeiras que uma vida frágil financeiramente acaba trazendo. Então, a disciplina financeira existe para proporcionar paz, tempo, liberdade, segurança, qualidade de vida hoje, no presente e no futuro, para mim e para a minha família. Por isso eu tenho que enxergar este propósito, esta base, para que realmente eu consiga ter disciplina financeira, ser disciplinado no dia a dia, porque a matrix financeira, todo o sistema financeiro vai me levar a gastar, a consumir, a comprar baseado no ego, a ostentar, a buscar o status, a buscar reconhecimento, a buscar validação. E tudo isso nós já vimos, são armadilhas que destroem a minha paz financeira, que limita a minha vida financeira, que me aprisiona financeiramente, limita a minha liberdade e principalmente essas questões destrói qualquer disciplina financeira, ou seja, se você não tiver clareza, não enxergar um propósito maior para você ser disciplinado financeiramente, você vai cair nessas armadilhas e você não vai ser disciplinado, não vai conseguir ser disciplinado, não vai conseguir ter uma disciplina sólida. Então, chegando ao final desta aula, nós vimos que a disciplina financeira é uma consequência de alguém que tem uma visão clara financeiramente, de uma decisão comprometida, de alguém que tem foco na sua visão, que a sua visão está muito clara, muito fixa na sua mente, de alguém que tem uma mentalidade financeira certa, de alguém que tem controle emocional, de alguém que tem hábitos angulares e saudáveis financeiramente, de alguém que tem a sua visão alinhada ao seu propósito, de alguém que enxerga na sua visão um propósito maior, de ter uma vida financeira com paz, com riqueza financeira, com liberdade financeira. Estes fatores são a base de alguém que tomou uma decisão comprometida, que assumiu um compromisso, que fez um pacto inegociável consigo e com a sua visão, com o seu objetivo financeiro. Então estes fatores são a base para a construção da disciplina financeira. Sem esta base, você não conseguirá ser disciplinado por si só, disciplinado apenas pela vontade. Você precisa ter uma motivação, você precisa ter um propósito. E a base para a sua motivação, a base para o seu propósito, a base para construir uma disciplina sólida está nesses fatores que nós vimos nesta aula de disciplina financeira. Então, a disciplina não é apenas executar, disciplina é manter o foco na missão e dizer não a tudo aquilo que afasta você do seu objetivo.